Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Esse vídeo aqui eu vou fazer uma análise com vocês, tá? Dos jogos que eu separei aqui para as possíveis entradas que eu vou fazer no, nos jogos de sábado. Eu separei aqui, são os 3 jogos aqui do Campeonato Brasileiro, tá? Que os outros jogos vão ter muitos, né? Mas é de ligas aí que eu não tenho costume em trabalhar, então eu não vou me arriscar. Tem jogos da Série B também, que eu gosto, mas aí vai bater mais ou menos no mesmo horário dos jogos da Série A que eu separei, né? Então eu vou dar prioridade a esses jogos aqui. Eu vou analisar aqui com o C-Score, tá? Que é a plataforma que eu utilizo. Eu gosto dela bastante, principalmente com os métodos que eu utilizo. Ela se encaixa bem. Então eu vou fazer análise por aqui. O primeiro jogo aqui é o do Flamengo e Criciúma, tá? Eu sempre utilizo, galera, aqui, eu sempre coloco aqui, para pegar o primeiro gol do favorito, recuperação do favorito, e agora eu coloquei mais um filtro aqui, que é bom desempenho como mandante, porque eu sempre dou prioridade em fazer a entrada, né, utilizando a favor do time que está jogando em casa, tá? No caso, né, quando o time de casa é favorito ou no mínimo ali é equiparado ao visitante, tá? Quando o time da casa é zebra, eu não faço, principalmente o leia zebra, né? Eu gosto de fazer o leia zebra quando a zebra é visitante, tá? E aqui eu deixo como ou, que é para pegar um desses 3 filtros aqui, tá? Então, vocês verem aqui, né, que o do jogo do Palmeiras sumiu, porque ele não se encaixa em nenhum desses 3 filtros, porém, eu vou trabalhar o jogo do Palmeiras também, tá? Mas eu vou utilizar um outro método que eu tô estudando ainda, essa metodologia, e eu vou aplicar no jogo do Palmeiras. Primeiro jogo, galera, que tá aqui, que eu separei, é o jogo do Flamengo e Criciúma, tá? O Flamengo, ele deu mole nos últimos 2 jogos jogando em casa. Ele podia ter feito 6 pontos e não fez, tá? Tomou gol bobo. E mesmo estando meio que desfalcado, né? Mas o Flamengo tem uma bela equipe. Então, acredito eu que não era para ter tomado esse sufoco que ele tomou nos últimos 2 jogos. Se vocês verem aqui, né? Ele, comandante, ele empatou, né? Com o Cuiabá. Ele deu mole aqui e perdeu pro Fortaleza, né? Esses foram os 2 últimos jogos jogando em casa no Maracanã. Esse aqui, ele tá como mandante, tá? Mas ele não vai jogar no Maracanã, que o Maracanã tá fazendo tratamento no gramado. Ele vai jogar no Mané Garrincha, tá? Então, já dá um peso já, assim, pra galera que gosta de back, se tiver com padrão, vale a pena. Mas eu não utilizo back, tá? E pelo fato de o Flamengo não estar jogando em casa, nesse jogo aqui, se vocês verem aqui os últimos jogos aqui do Criciúma, tá? E até o do Flamengo também, né? Pelo Brasileirão, você vê que ele, como mandante, ele não goleou nenhum, tá? Ele não goleou nenhum jogando aqui no Brasileirão. Você vê que é tudo placar apertado, 2-1, 2-1, 2-1, tudo assim. E o Criciúma, jogando fora de casa, né? Ele também, as derrotas, né, foram bem apertadas. Exceto aqui a do Atlético Paranaense. Eu até acho que eu fiz esse jogo aqui, tá? Mas foi 3-1, mas não foi tão fácil assim esses 3-1 não. Se vocês verem aqui, o primeiro tempo terminou 1-1, os outros 2 gols foram no segundo tempo. E os outros jogos ele é tudo apertado. Aqui foi pela Copa do Brasil, né? Mas perdeu aqui de 1-0 só pro Criciúma, pro Bahia, desculpe. E o Bahia, né, vem fazendo uma bela campanha.
Ganhou do Atlético Goianiense fora de casa, e não é fácil ganhar do Atlético Goianiense lá, tá? Perdeu só de 2-1 pro São Paulo, e o São Paulo jogando em casa é muito forte. Isso aqui foi, né, um jogo equiparado, né? São duas equipes do mesmo nível, e perdeu de 2-1. E o último jogo foi 2-1 aqui pro Corinthians. Esse jogo eu até fiz, tá? Se eu não me engano, até tem um vídeo aqui comentando esse jogo. Ele começou ganhando e depois o Corinthians foi e virou o jogo. Mas também foi um jogo bem duro, tá? Não foi fácil, não. Então, assim, o Criciúma, ele é uma equipe que não entrega fácil a derrota, tá? Eles lutam mesmo. É uma equipe que é difícil de fazer gol, tá? Então, assim, e pelo fato do Flamengo não estar jogando no Maracanã, né? Digamos que é um campo neutro, mesmo tendo a torcida vai em peso e tudo, mas não é um campo que o Flamengo tem costume de jogar, tá? Vocês verem aqui a odd do Beck tá 1,48 e o do Lei tá 9. Pro meu método daria para fazer um Lei aqui, tá? Ao Criciúma já no pré-live, a 9. Porém, eu gostei muito dessa odd aqui, tá? Pegar o Lei goleado ao Flamengo. Tá 7,4 essa odd aqui. Tá com um gapzinho de 6,6 para 7,4. Mas mesmo assim, essa odd de 7,4 ela tá muito convidativa, tá? Se a gente botar aqui 10, ou seja, a cada R$ 64 você lucra 10, né? Então, assim, e pô, eu pego odds muito mais altas que isso aqui para ganhar 10. Eu tenho que botar a responsabilidade de 300 e pouco, 400 e pouco, às vezes até 500 e pouco. Então, pelo fato do Flamengo não vir jogando bem, e principalmente esses últimos dois jogos, tá? E ainda mais, não tá jogando no Maracanã, ou seja, ele tá como mandante, mas é um campo neutro, né? Mesmo a torcida do Flamengo indo em peso, então eu acho muito. Eu, assim, o Flamengo pode ganhar. Eu acredito que o Flamengo vai ganhar. Mas golear, eu acho muito improvável, tá? Mesmo tendo a volta aí, o retorno dos jogadores uruguaios, né? Que estavam na seleção uruguaia. Mas o Criciúma é um time difícil, tá? De se fazer gol. E eles não, como eu falei, eles não entregam a derrota tão fácil assim. Então eu acho dificilmente vai ter uma goleada nesse jogo. Então, para esse jogo aqui, galera, eu vou fazer uma entrada. Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou colocar para lucrar R$ 11 e vou colocar 70 de responsabilidade, tá? Já vou até fazer essa aposta aqui com vocês. Já vou deixar aqui. Vou até aceitar essa odd aqui mesmo. Se eu deixasse a 7,0 uma entrada aqui, de repente o mercado me corresponderia. Não na mesma hora, mas eu já vou deixar logo isso aqui, tá? Que eu, de repente até acredito que essa odd vai subir conforme for chegando o próximo ao jogo. Que acho que essa odd aqui ela tá pro Flamengo jogando no Maracanã, tá? Então eu acredito que conforme for chegando perto do jogo e o mercado vê que esse jogo não vai ser no Maracanã, eu acredito que ela vai subir. Então, quando for começar o jogo, eu acredito que eu já vou estar em green, tá? Mas eu vou deixar rolar. Minha intenção aqui é, de repente, fazer um trade, né? Ou seja, deixar essa entrada aqui rolar mesmo saindo 2 gols do Flamengo logo no início, né? Porque como vocês sabem, eu até vou fazer um vídeo explicando como é esse lei goleada, tá? Mas quando sai 2 gols do time que eu tô, né, na posição, eu, no caso, contra a minha posição, né, que nesse caso é o Flamengo, eu saio. Mas nesse caso aqui eu vou deixar, porque eu eu vou correr esse risco, tá? Eu vou correr esse risco de que eu acredito que o Flamengo não vai golear. Se o Flamengo golear, acontece, fazer o quê, né? Mas eu acredito que pelo cenário do que o Flamengo vem jogando, né? Por não ser no Maracanã
E pro Criciúma ser um time duro de, 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 de ter uma derrota assim em largo, né, com placar elástico, então eu vou deixar esse jogo aqui rolar até o final, tá? A gente volta aqui. O outro jogo que eu separei é o do Botafogo Inter, tá? Vamos voltar lá para vocês escolhem. Ó, Botafogo Inter. Vocês veem aqui análise de match odds. Ele se encaixa, tá? No meu filtro também, né? Chance alta de buscar o primeiro gol a favor do favorito e tendência de gols do favorito no final do jogo. O favorito pressiona no fim quando está empatando ou perdendo. Então, assim, o mercado tá dando, né, absoluta tendência de vitória do Botafogo. E não é para menos, né? Até porque o Botafogo vai jogando muito bem em casa, tá? Ele ganhou do Palmeiras, né, de 1-0. Pô, e antes disso ele ganhou de 3-0 do Atlético Mineiro. Apesar do Atlético Mineiro não estar jogando muito bem, mas é um time forte. Ganhou também do Bragantino de 2-1, que é um time muito bom. Empatou com o Atlético Paranaense, que é um time duro de ganhar, e ganhou no clássico de 1-0 do Botafogo, do Fluminense. E os últimos jogos aqui do Inter, né? A gente vê que ele perdeu para o Vitória, ganhou o clássico no Grenal, empatou com o Criciúma, né? Que é o time que eu acabei de analisar aqui. Empatou com o Fluminense, empatou com o Juventude, isso foi pela Copa do Brasil. Esse último aqui foi contra o Rosário Central, foi pela Sul-Americana. Esse jogo aqui eu não vi, se eu não me engano, isso aqui já é o mata-mata, né? É isso mesmo. Se eu não me engano, acho que é a oitavas de final ou 16 avos de final, um negócio desse. Então, assim, o Inter, pelo que eu vi, ele vem com bastante desfalques, tá? Não tem a escalação ainda, né? Porque é só sair 30 minutos antes do jogo se iniciar, mas ele vai vir com muito desfalque. E o Botafogo tá jogando muito bem em casa, ele tem tudo para ganhar, tá? Esse jogo aqui, eu deixa eu ver aqui no placar correto. Daria para fazer um leia zebra aqui também, que é o meu método, mas eu quero esse jogo aqui daria essa odd do lei goleada, ela digamos aqui que ela tá justo, tá? Eu sei que o Inter não é um time fácil de se golear e o Botafogo não tem costume de golear, tá? Mas nesse jogo aqui, eu vou fazer aqui, a minha intenção é entrar no lei goleada 0x2, que é um método que também eu tô estudando, tá? Então, esse 0x2 aqui, para mim tem bastante valor, tá? Eu vou, deixa eu ver se eu consigo corresponder aqui. Vou entrar com 10. Aqui é 410 para ganhar R$ 10, tá? Eu tô dizendo aqui que o Botafogo não vai perder de 2-0 pro Internacional. Nesse caso aqui, esse jogo, como eu falei para vocês, daria para fazer um lei ao Inter, tá? Mas como eu tô estudando esses outros métodos aqui, né? E esse jogo aqui, pô, se encaixa perfeitamente nesse método que eu tô querendo aprender, né? Porque, tipo, se acaba o primeiro tempo 0-0, aí eu tô analisando, né, quanto de head eu vou tomar, ou se eu já vou terminar em green, né? Então, a porcentagem. Então, assim, essa metodologia aqui, eu sei que já tem gente que utiliza ela há bastante tempo, né? Eu já vi alguns vídeos no YouTube, mas eu tô fazendo pra mim, tá? Do meu jeito aqui. Então eu tô em fase de aprendizado nela e esse jogo aqui se encaixa perfeito. Até porque a odd não tá muito alta. Então assim, saiu o primeiro gol do Botafogo, eu já ganho a aposta.
Se o Inter fizer o primeiro gol, eu seguro, e aí o Botafogo vai empata o jogo, eu vou e ganho também, tá? Então, esse jogo aqui eu vou fazer essa, já fiz essa entrada, né? Já correspondeu, R$ 410 para ganhar 10. Essa entrada aqui que eu vou deixar e vou utilizar nesse jogo do Botafogo Inter, tá? Se a gente olhar aqui, análise match odds, a gente vê que o Botafogo é muito forte em casa, tá? Ele foi o primeiro a marcar 75% das vezes, marcou 100% dos jogos jogando em casa. Então, ou seja, como eu falei, mesmo que o Inter abra o placar, o Botafogo ali depois pode empatar e eu já ganho essa aposta, tá? Primeiro tempo, ele marcou em 50% das vezes, tá? E sofreu gol em 25% dos jogos. O Inter, ele marcou gol em 86% dos jogos, jogando fora, né? Sofreu 57%. No primeiro tempo, ele marcou só em 43% dos jogos e sofreu também só em 29% dos jogos. Então, assim, tudo mostra aqui que vai ser um jogo bem disputado, pelo menos no primeiro tempo, tá? Classificação, o Botafogo é o líder e o Inter aqui, tudo bem que o Inter tá com menos jogos, né? Mas tá aqui em 13º, tá? Porém, tem esse fato de o Inter vir bem desfalcado, tá? E eu acho que isso ajuda mais ainda ao Botafogo sair com essa vitória. E o outro jogo, galera, que eu separei é o do Palmeiras e Cruzeiro, tá? O Palmeiras jogando em casa, todo mundo sabe que é muito forte, né? O Cruzeiro é um time que tá numa ascendente, tá? Ele vem jogando muito bem. Se a gente pegar aqui a Race, a gente pode ver aqui que ele, tirando aqui o jogo esse jogo aqui eu não lembro como é que foi, eu não fiz, tá? Bahia contra o Cruzeiro, eu não sei como é que foi esse jogo, mas você vê aqui que, tipo, os jogos foram bem disputados, né? Esse aqui do Cruzeiro e São Paulo, esse jogo eu fiz, tá? Teve um jogador do Cruzeiro expulso, e mesmo assim o Cruzeiro brigou bem, tá? Tanto que vocês podem ver aqui, e a expulsão, se eu não me engano, foi no primeiro tempo, tá? Ou seja, o primeiro tempo acabou 1-0 e depois o Cruzeiro só tomou mais um gol, tá? E o São Paulo jogando em casa é muito forte. Aí empatou com o Vasco, perdeu de 4-1 pro Bahia, esse jogo que eu não vi, então realmente eu não sei o que aconteceu. Perdeu de 2-1 pro Flamengo, esse jogo que eu fiz. Foi um jogo bem duro também, tá? Muito disputado mesmo. Perdeu de 1-0 pro Criciúma e ganhou de 2-0 do Grêmio, que foi o último jogo. Já o Palmeiras jogando em casa, né? Não tem nem o que falar. Vocês veem aqui, tudo verdinho, né? Tudo vitória em casa e só um empate. Então, assim, pra galera que gosta de fazer back ou lei a zebra, é uma ótima entrada, tá? Porém, o que eu quero fazer nesse jogo aqui, galera, que é um método também que eu tô estudando, tá? E que eu quero validar, e esse jogo aqui se encaixa nisso. Esse jogo aqui até daria também para eu fazer um laser a 2, igual eu fiz ali o do Botafogo. De repente eu até faço essa entrada aqui, tá? Mas a minha intenção mesmo é fazer esse lei 0-1, tá? Ou seja, eu tô dizendo que o Palmeiras não vai perder de 1-0 pro Cruzeiro. Eu acredito que de repente possa até empatar, pelo que o Cruzeiro vem jogando bem, tá? Mas perder de 1-0 eu acho muito difícil mesmo. Esse lei goleada aqui a 11 tá muito convidativo também. Isso aqui é uma entrada também que na minha concepção tem muito valor, tá? É um mercado aí também daria para entrar, mas como eu falei para vocês, né? Eu quis tirar esses 3 jogos aqui de amanhã para fazer as metodologias dos métodos que eu tô querendo validar. Então, eu vou entrar nesse Laser One aqui,
tá? Ao Cruzeiro, né? Dizendo que o Cruzeiro não vai ganhar esse jogo de 1-0. Eu não vou fazer a entrada agora, porque eu não tenho banca para isso, né? Já fiz 2 entradas já. Esse jogo aqui é só 9 horas, é o último jogo do dia de sábado. Então, quando terminar os outros jogos lá, espero que eu tenha green, né? Aí eu vou fazer essa entrada aqui. Daria para fazer também o 0-2, como eu falei, mas eu vou fazer nesse 0-1 aqui, porque eu quero analisar como é que vai ser esse jogo. E como esse jogo aqui é disputado, de repente até termine 0-0 o primeiro tempo. Ou de repente até 1-0 também para o Cruzeiro. Também não me espantaria, pelo que o Cruzeiro vem jogando bem. Não estou dizendo que o Palmeiras vai perder, tá? De repente pode terminar 0-1, no caso 1-0, né? Cruzeiro no primeiro tempo e no segundo tempo o Palmeiras virar. Até porque o Palmeiras tem costume de virar jogos, né? Começa perdendo e depois ele vira, principalmente no final do jogo. Já vi várias vezes o Palmeiras, né, virar o placar ali no finalzinho do jogo, às vezes até no acréscimo. Então, esse jogo aqui eu acho que seria legal, né, para essa metodologia que eu estou estudando. E então é o que eu vou fazer nessa entrada aqui. Beleza, galera? Então minhas entradas vão ser essa, tá? Eu separei esses 3 jogos aqui. Tem muitos outros jogos amanhã, tá? Que se enquadra nos filtros aqui que eu utilizo, né? Que é o primeiro gol do favorito, recuperação do favorito e bom desempenho com o mandante. Tem muitos jogos aqui, muitos mesmo, mas são campeonatos que eu não utilizo, né? Que eu não mexo, né? Tem aqui a da Série B que eu gosto, que eu acompanho, principalmente o América Mineiro. Aqui daria para fazer um lei ao Amazonas tranquilo, tá? Esse jogo aqui é 5 horas, mas vai estar no jogo da metade do jogo, né? No caso, do Flamengo e Criciúma. Então não vou conseguir ter atenção aqui. Então eu não vou mexer nesse jogo aqui não. Mas pra galera que for mexer aí, que for operar nesse jogo, né? Daria para fazer aí um lei tranquilo aqui o Amazonas, porque o América vem jogando muito bem em casa, tá? Ele é o terceiro lugar na competição. Comandante, ele é o segundo, tá? E o Amazonas aqui é o 10º como visitante. E no geral, o Amazonas é o 15º. Assim, daria para fazer um lei Amazonas aqui tranquilamente. Mas esse jogo que eu não vou fazer, que eu vou estar focando aqui no Flamengo e Criciúma. Beleza, galera? Então, essas vão ser minhas entradas, tá? Espero aí que tenhamos bastante green, tá? Vamos utilizar a gestão de banca, não vamos forçar método, forçar entrada, né? Seguir os métodos à risca, tá? Para não tomar full head aí, quebrar a banca. Então, siga o método e tenha gestão de banca. Valeu, galera. Quem puder aí, dá um like no vídeo, se inscreve aí no canal, né? Para quem não é inscrito ainda, se puder também compartilha para ajudar aí o canal a crescer. Tamo junto, muitos green para todos e até a próxima.